Salve, salve, meus queridos e minhas queridas do Fique Antenado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre os pontos cardeais e o movimento de rotação da Terra. Mas antes de começarmos, dê aquela curtida no vídeo e se inscreva no canal, e bora aprendermos um pouquinho sobre um dos conteúdos introdutórios da geografia. Quem nunca tentou fazer um mapinha para explicar para um novo amigo como fazer para chegar até a sua casa? Pois para sair da casa dele e chegar até a sua residência com sucesso, esse seu amigo precisa saber em qual direção ir. Pois se ele for em uma direção errada, ele fatalmente irá se perder. E o primeiro passo para você impedir que isso aconteça é entregando ao seu amigo o seu endereço, contendo o nome do bairro, o nome da sua rua e o número da sua casa. Mas se você quiser facilitar ainda mais a vida do seu convidado, junto com o seu endereço, você também pode oferecer alguns pontos de referência, como uma praça, uma farmácia, uma padaria que fique na esquina da sua casa ou até mesmo a escola onde vocês estudam. No entanto, conseguir se localizar e se orientar pelo espaço geográfico nem sempre é uma tarefa tão simples e fácil como chegar até a casa de um amigo contendo o seu endereço e alguns pontos de referência. Pois dependendo do lugar onde você estiver, a tarefa de se orientar pelo espaço geográfico pode tornar-se algo muito difícil e complicado. E é por esse motivo que eu vou pedir para você que está aí colocar-se no lugar dessa pessoa que está sendo mostrada na foto, logo aqui ao lado. Ela teve o motor da sua pequena embarcação quebrado após ter sido arrastada para o meio do oceano por uma forte tempestade. Vamos pressupor que você está em posse de um telefone e que ele ainda esteja funcionando. Uma vez que você está cercado de água por todos os lados, não possui nenhum endereço e muito menos pontos de referência para dar para a pessoa que está do outro lado da linha poder te salvar. Como é que você faria para explicar a essa pessoa a sua localização? Você iria dizer: pule 2 ondinhas à direita, vire na 4ª onda à esquerda e siga em frente até encontrar o primeiro tubarão? Eu acho que isso não iria funcionar. O mesmo estaria ocorrendo se você estivesse perdido no meio de um deserto e a única coisa ao seu redor fosse areia. Portanto, a conclusão que eu gostaria que vocês tivessem chegado até agora é que, na ausência de endereço e de pontos de referência, a tarefa de se localizar e se orientar pelo espaço geográfico pode tornar-se algo muito difícil e complicado. Eu acredito que vocês possam estar imaginando: mas professor, nos dias de hoje nós temos o GPS, que é um aparelho de localização geográfica que nos fornece a nossa posição exata. Se vocês estiverem pensando nisso, vocês não estão errados, mas nem sempre foi assim. E é por esse motivo que o vídeo de hoje possui como título os pontos cardeais e o movimento de rotação da Terra, para que vocês consigam identificar quais são os pontos cardeais, compreender de que forma eles surgiram, para que posteriormente vocês consigam associá-los ao movimento de rotação da Terra. E quem sabe, no dia a dia de vocês, utilizar todo esse conhecimento para orientar-se e se localizar pelo espaço geográfico. Em uma época onde ainda não haviam sido inventados o GPS ou qualquer outro instrumento de localização geográfica, o homem já possuía a necessidade de se deslocar pelo espaço geográfico, seja em busca de alimentos ou para comercializar com regiões distantes do lugar onde ele morava. E muitas vezes esse deslocamento exigia com que o homem se aventurasse por terrenos nada fáceis, como florestas, desertos e até mesmo alguns mares. E uma vez que o homem percebeu que ao seu redor estava difícil de encontrar pontos de referência que o ajudasse a se orientar pelo espaço geográfico, foi olhando para cima que o homem foi encontrar nos astros a ajuda que tanto precisava.
E o primeiro astro utilizado pelo homem para orientar-se pelo espaço geográfico foi o Sol. Mas por que o Sol? Porque o homem percebeu que o Sol aparece todas as manhãs na mesma posição e desaparece no final da tarde exatamente na posição contrária do local onde ele apareceu pela manhã. E foi observando o movimento do Sol que o homem foi encontrar entre os astros o primeiro ponto de referência que o ajudou a orientar-se pelo espaço geográfico. E esse local onde o Sol aparece todas as manhãs ficou conhecido como leste, também sendo chamado de Oriente. E o local onde ele desaparece no final da tarde ficou conhecido como Oeste, também podendo ser chamado de Ocidente. Tanto que a palavra Oriente em latim significa lugar onde o Sol nasce. E é por esse motivo que os países e os povos que ficam mais a leste são chamados de orientais. Posteriormente, com base na observação de outros astros, como a estrela polar, foram surgindo outros pontos de referência, como o norte, que também pode ser chamado de setentrional ou boreal, e a sua posição contrária, que também é conhecida como austral ou meridional. E quando nós unimos essas quatro principais direções, o leste, o oeste, o norte e o sul, nós temos os pontos cardeais, que passaram a ser representados em uma figura cartográfica conhecida como Rosa dos Ventos. Mais tarde, o cartógrafo grego Ptolomeu inseriu novos pontos de referência aos pontos cardeais, que foram o Nordeste, o Sudeste, o Sudoeste e o Noroeste, que juntos passaram a ficar conhecidos como pontos colaterais. Mas não pensem que parou por aí. Com a invenção da bússola pelos chineses por volta do século XII e com o surgimento das grandes navegações no século XV, aumentou-se ainda mais a necessidade de se criar outros pontos de referência. E assim nasceram os pontos subcolaterais, conforme pode ser visto na Rosa dos Ventos, logo aqui ao lado. E para efeito de curiosidade, conforme já dito anteriormente, a bússola foi inventada pelos chineses por volta do século XII. E ela é um instrumento que possui uma agulha imantada, ou seja, magnetizada para que ela funcione feito um ímã, que sempre estará apontando para o norte. E uma vez que nós sabemos onde está a direção norte, nós já temos as condições para conseguirmos sozinhos encontrarmos as outras direções. Ao perceber que o Sol aparecia todas as manhãs no mesmo ponto e desaparecia no final da tarde exatamente na posição oposta, o homem ficou acreditando por muito tempo que o Sol estava girando em torno do planeta Terra. Mas hoje nós já sabemos que isso não é verdade, e é por esse motivo que nós falamos em movimento aparente do Sol, porque ele apenas aparenta estar se movimentando em torno da Terra. O que de fato está ocorrendo é que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo imaginário no sentido oeste para leste, ou seja, no sentido anti-horário, em um movimento que ficou conhecido como movimento de rotação. E é justamente esse movimento de rotação responsável por nos trazer os dias e as noites. Mas, se você achou tudo isso muito complicado, basta dar uma olhadinha aqui no vídeo que será apresentado logo ao lado. É por esse motivo que o dia possui 24 horas, porque a Terra leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo,
ou seja, o equivalente a um dia. E assim eu concluo a aula sobre os pontos cardeais e o movimento de rotação da Terra. Mas se você se perdeu em algum momento desse vídeo, não saia daí e vamos ao resgate de alguns conhecimentos importantes. E fique antenado na revisão. Em uma época onde não havia sofisticados aparelhos de localização geográfica, foi observando os astros que o homem conseguiu encontrar alguns pontos de referência para ajudá-lo a orientar-se pelo espaço geográfico. E foi através da percepção da localização do Sol ao amanhecer e ao entardecer que nasceram as direções leste e oeste. E posteriormente, com a observação de outros astros, surgiram as direções norte e sul. Ao unirmos essas 4 direções, leste, oeste, norte e sul, nós temos os pontos cardeais, normalmente representados em uma figura cartográfica conhecida como Rosa dos Ventos. Com a necessidade de um direcionamento mais preciso, o cartógrafo Ptolomeu acabou criando os pontos colaterais. E mais tarde, com o surgimento da bússola e o advento das grandes navegações, foram acrescidos os pontos subcolaterais. Embora tenhamos a sensação que o Sol se movimenta em torno do nosso planeta, hoje já sabemos que é a Terra que está girando em torno do seu próprio eixo imaginário em um movimento conhecido como rotação, que dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, sendo a principal consequência desse fenômeno a existência dos dias e das noites. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem logo aqui abaixo nesse canal, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais!